O seu gabinete, o quê? Você tinha um gabinete ao lado do gabinete dele? Como funcionava isso? No mesmo andar, bem pertinho, tinha uma sala, né? Chamar de gabinete já. Uma sala com uma antessala pequena, onde ficava a secretária e o contínuo, e na sala ficava uns 4, 5, sei lá, no final tinha mais gente, só que era uma outra salinha no anexo, né? E bem próximo dele, você ficava fisicamente bem próxima dele. Sim, essa sala era só... Você já foi lá no terceiro andar do... Sim, sim. É que foi feita uma reforma, mas era assim, saindo do elevador, era uns 5 metros para andar para a sala Sim. dele e para a minha sala, antes da reforma. Depois da reforma, ficou a dele à esquerda, 5 metros mais ou menos, e a minha mais para a direita, mais um pouco mais longe, mas tudo bem no mesmo andar. Bem próximo. E além de que, enfim, eu entrava e saía umas X vezes por dia lá, né? Então, enfim, na verdade, bom, mas eu queria contar um pouco como era a equipe, tá? Porque eu acho que ela merece, essa equipe foi tão maravilhosa, que eles merecem serem não só mencionados, como assim, valorizados como pessoas, como dedicação, como profissionais, né? Então, como é que era? Já quando estava bem completa a equipe, né? Não era mais eu adormecendo na mesa, que era um vexame, mas aconteceu. Então, é assim, primeira coisa era esse acompanhamento, né? Então, a gente ficou... eu acabei ficando assim, eu só ia na reunião da coordenação de governo, que era toda segunda-feira, que o Lula reunia, eram 7 ou 8 ministros, e mais o Gilberto Carvalho e eu, né, que fazia essa reunião para organizar a semana. Isso era muito legal, organizava a semana, eles decidiam 1 ou 2, que depois iam falar com a imprensa e dar uma visão do que seria a semana no governo, né? Então, essa reunião eu acompanhava. Aí tinha o Alberto, como eu falei, depois tinha o Ronaldo e tinha o Ricardo. O Ricardo veio bem mais para o finzinho. Eles acompanhavam todas as audiências, né? Todas, quase todas, porque sempre tem alguém que se sente, não gosta, que acompanha algum ministro, alguém, e também alguma coisa que o Lula quer conversar sozinho, mas 90% das audiências a gente acompanhava. Então, eles faziam um sistema que eu aprendi quando eu fui deputada, eu via que as taquígrafas faziam assim: anota uma reunião, sai para fazer os registros e entra outro que vai anotando, porque era tudo pauleira, né? O Lula fazia, né? Então, essas anotações, elas montavam uma planilha, que era por onde a gente fazia o acompanhamento, tá? E aí eu olhava essa planilha e ligava para os deputados que precisava ligar, falar, lembrar, você tem uma reunião amanhã, lembra que você se comprometeu com isso, com aquilo, ou falava com o deputado ou com o chefe de gabinete do deputado, né? Então, do deputado, perdão, do ministro ou da ministra, né? Então, essa era a primeira coisa que a gente fazia. A segunda coisa, tinha um menino cuja função era deixar, antes do Lula chegar, que o Lula chegava religiosamente às 9 horas da manhã lá, e ninguém sabia que hora que ele ia sair, nem ele, mas ele chegava sempre às 9, e então deixava na mesa dele umas fichas com dados de economia, de emprego, os principais dados do IBGE, do Diese, né, eram colocados ali numa fichinha para ele, tinha uma pastinha daquelas de fichas, papapá, isso é uma coisa. A outra coisa que a gente punha, já deixava na mesa dele antes dele chegar, era uma coisa que, vamos dizer, se ele fosse ter uma conversa com o ministro,
Então, a gente punha já na mesa dele o que estava comprometido, o que foi feito, o que não foi feito, e não fazia o esquema de maldade com os ministros. Eu mandava cópia para o ministro também, para pautar a reunião, para não chegar lá, né, de bobeira. E então era uma outra coisa que a gente fazia, que não era, né? Quando ele viajava, a gente fazia uma ficha do evento que ele vai participar. Uma ficha que eu fiz quando começou o governo. A Miriam Belchior e o Soederberg Barbosa, nós fomos para Washington, né, que o Lula falou com o Bush lá para receber a gente. Foi também, da parte de comunicação, foi André Singer e mais alguém, não lembro quem, mas fomos separados. Então, a gente foi lá e teve acesso à equipe direta do Bush, né? Você ficou hospedado na Casa Branca? Não, pelo amor de Deus, não tanto, fiquei no hotel. Mas foi assim, foram 2 dias com o pessoal da Casa Branca e um dia com o pessoal que foi do Clinton, né? A gente pôde aprender, mas o legal na Casa Branca, que eu fiquei fascinada, é uma sala que tem lá, que é da secretária de Estado, que na época era a Condoleezza Rice. Essa sala é enorme e tem uns 30 monitores, assim, que eles ficam no planeta, e segundo eles, como é que eles explicam? Eles acompanham os interesses dos cidadãos, do governo e das empresas estadunidenses, né? E, lógico, ameaças e não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Agora, nossa, eu fiquei fascinada por aquele painel. E eles trabalham um mundaréu de gente, 24 horas, não fica nenhum momento sem estarem trabalhando, e chega uma equipe de 8 caras, logo cedo, pega as anotações de todo esse povo e faz um briefing, na época, para a secretária de Estado, que é ou 3 parágrafos de 4 linhas cada um, ou 4 parágrafos de 3 linhas cada um. Ou seja, é o supra-sumo do sumo do sumo. Aí eu falei assim, não, eu tenho que conseguir fazer isso, né? Uma vez até um jornalista falou assim, que eu tinha comentado isso, um jornalista falou que eu faço isso porque o Lula não gosta de ler, essas maldades bestas, né? Não, porque um cara que é bom no governo, um cara que é bom nesse papel, ele sabe o que está acontecendo, então você só precisa apontar o que se alterou de ontem para hoje, qual foi a alteração, ponto final. O cara tem uma visão de tudo, você precisa, né? Aí o cara, eu não dou bola para essas coisas, sabe? Tem jornalista que é preguiçoso, não tem o que fazer, então deixa o cara ganhar o dinheirinho dele fazendo merda, que não tem problema. Para mim não tem. Então, veja, aí eu discutia muito está acabando o tempo, eu discutia muito com a equipe, que a gente precisa ser muito sucinto, que a gente precisa conseguir colocar as coisas de forma que não gaste o tempo do presidente e que ele tenha uma visão, que ele consiga, né? E qualquer coisa ele chama a gente aprofunda mais, se for o caso, né? Depois tinha assim, vamos dizer, dos ministérios, a única coisa que eu fazia era aquele acompanhamento, se fez, se não fez, o que estava comprometido. Mas, por exemplo, se ele tivesse uma agenda com uma pessoa que não é do governo, né? Então a gente fazia uma ficha, brincando a gente chamou de ANG, que é Agenda Não Governamental, né? E aí botava o retratinho do cidadão ou da cidadã, umas coisas rápidas que caracteriza a pessoa ou a empresa, ou sei lá, ou a organização, e colocava se tinha algum contencioso com o governo, né, e mais algumas coisas. Bom, meu caro, isso era trabalho de animal mesmo, trabalho muito difícil, muito contínuo, com um chefe que exige, quanto mais você dá para ele, mais ele exige, né? Então, é uma coisa... tinha mais uma coisa que eu fazia, que era
No começo do governo era o André Singer, a Miriam Belchior e eu, e depois, quando mudou, era o Franklin Martins, a Miriam Belchior e eu. Toda vez que ele ia ter uma entrevista de TV ou de rádio ou de jornal, a gente preparava um material para ele, e era... ele é duro, viu, lidar com Lula, porque ele não, que ele não se satisfaz com nada, entende? Então, quando você prepara uma coisa, ele fala, mas aqui você não pôs não sei o quê e tal, aí na próxima você já vai aprimorando.